Certo, dando início à aula sobre radiciação. Meu nome é Thierry Marinho, certo? Aqui uma pequena parte teórica sobre radiciação. A radiciação ela é a operação matemática inversa à potenciação. Enquanto a potenciação ela é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Quando o texto ele fala que a radiciação ela é uma operação inversa à potenciação, de uma maneira simples de entender, certo? Ele está dizendo que, da mesma maneira que a subtração ela é o contrário da soma e a divisão é o contrário da multiplicação, a radiciação vai ser, de certa forma, o oposto da potenciação. E guardem na memória também essa parte aqui, A radiciação ela procura descobrir que fatores são esses. A radiciação, para você resolver uma questão de raiz, você vai observar quais são os fatores, certo? Que vai se repetir, ok? Esse aqui é o formato da radiciação, onde o n ele vai ser o índice. Esse símbolozinho aqui, símbolo matemático, se chama radical. O número que está dentro do radical vai se chamar radicando e o resultado vai se chamar raiz, certo? Vale ressaltar que o índice ele vai ser formado por números naturais a partir do 2, certo? Ou seja, o n ele vai ser 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 e assim por diante, ok? Já o radicando e a raiz ele vai ser formado por números reais. Pode ser números negativos, positivos, certo? Vai depender da questão. Aqui, por mais que esteja expresso em letras, certo, pessoal? Isso aqui é só uma forma geral. Isso aqui normalmente é expresso por números, ok? Certo. 2 pontos que vale ressaltar. Quando o índice, quando o n, o índice, for um número par, o radicando obrigatoriamente tem que ser um número positivo ou zero, certo? Aqui eu vou dar um pequeno exemplo. Raiz quadrada de 36 vai ser igual a 6, certo? Isso porque o 36 ele é formado por dois fatores que se repetem, pelo fator que se repete, que é o 6. E aqui eu botei um segundo exemplo. O mesmo número, só que mudando o sinal. Raiz quadrada de menos 36. Aqui, essa questão vai estar incorreta pelo fato de que, para você chegar no número 36, né, menos 36, você teria que multiplicar o número 6 pelo número menos 6. Na radiciação você procura números que se repetem, fatores que são iguais. O 6 e o menos 6, eles são diferentes, por isso uma raiz quadrada de um número negativo não vai existir. É por essa razão, você não encontra uma potência elevado a um número par que dê um resultado negativo, certo? Vale ressaltar também que quando o índice não aparecer, certo? Aqui, o índice não está aparecendo. Você vai subentender que ele seja o número 2. Quando for o número 3, como aqui embaixo, a questão bota número 3, número 4, número 5, ele bota. Mas quando não aparece, você vai subentender que é um número 2. Segundo ponto é que quando o índice for um número ímpar, o radicando pode ser um número positivo, negativo é igual a zero. Aí, quando o índice for ímpar, não importa, ok? Aqui tem dois exemplos, um com um número ímpar e outro com um número par. Nesse caso aqui, raiz cúbica de menos 27 vai ser igual a menos 3. Pelo fato do menos 3 multiplicado por menos 3 multiplicado por menos 3 de 27. Aqui um exemplo, certo? Porque aqui eu mostrei uns exemplos muito rápido, mas aqui eu vou mostrar passo a passo de como se resolver uma radiciação, ok? A maneira mais simples de se resolver uma radiciação é através da fatoração, certo? Você vai pegar o radicando e vai simplificando ele, dividindo pelo menor número possível. Acredito que todo mundo saiba fatoração, mas você começa pelo número 2. Se for um número que não é divisível por 2, você vai para o número 3. Se não for um número divisível por 3, aí você vai para o número 5. E assim por diante, certo? Nesse caso aqui, 81 é um número ímpar, ele não é divisível por 2. Então você começa dividindo por 3.
Ok? Aí vamos lá, vamos fatorar o número 81. 81 dividido por 3 vai ser 27. A gente pode observar que 27 ele é um número que ainda é divisível por 3. Então, a gente simplifica novamente. 27 dividido por 3 vai dar 9. Continua simplificando. 9 dividido por 3 vai ser 3. E por fim, 3 dividido por 3 vai ser 1. Na fatoração, a gente pega um número e vai quebrando ele em uma multiplicação entre outros números. Nesse caso aqui, ó, o 81 ele vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Dessa maneira aqui, certo? Aí vamos lá, vamos relembrar. A radiciação, ele procura saber quais são os fatores que se repetem de acordo com o índice. O número que se repete aqui é o 3, e ele se repete 4 vezes de acordo com o índice. Quando você multiplica 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, você vai chegar no valor do radicando. Isso significa que o resultado de raiz à quarta de 81 vai ser o valor 3, o valor que se repete. Ok? E agora as propriedades de radiciação. As propriedades, eles são ferramentas que lhe ajudam a simplificar qualquer tipo de raiz que lhe aparecer. Simplificar e facilitar que você chegue num resultado. A propriedade número 1 fala que uma raiz de índice n, onde o radicando é elevado a m, você pode reescrever como a elevado ao expoente dividido pelo índice, certo? O índice aqui da raiz, ele vai partir como um denominador do número do valor m, do expoente m. Aqui é um exemplo com número, certo? Raiz cúbica de 5 elevado a 9, você pode escrever como 5 elevado a 9 sobre 3, né? O 3 ele vai passar como denominador. E dessa maneira você pode simplificar essa fração. Simplificando a fração 9 terços, você vai ter 5 elevado a 3. Você pode observar que entre fazer 5 elevado a 9, né? 5 vezes 5 vezes 5, 9 vezes, é muito mais fácil você simplificar dessa maneira aqui. Você chegaria num resultado bem mais rápido se reduzir através da propriedade. Propriedade número 2 diz que se você tiver um produto, né, uma multiplicação de dois números, de duas raízes com o mesmo índice, certo? Você pode juntar eles em uma única raiz, você repete o índice, certo? E multiplica os dois radicandos. Aqui é um exemplo com números, certo? Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 8 vai ser igual a raiz quadrada deles juntos, raiz quadrada de 32. Vale ressaltar também, pessoal, que essas propriedades valem tanto para a ida como para a volta. Se você acha que é mais fácil resolver de uma maneira separada, dessa maneira que está aqui, então você poderia pegar a raiz quadrada de 32 e fatorar ele até chegar nesse formato aqui. Propriedade número 3 é para divisão agora, certo? Ele diz que se você tiver uma fração onde tem duas raízes de mesmo índice, você pode fazer uma única raiz com esse índice e juntar os dois radicandos dessa maneira aqui. Aqui um exemplo com um número, certo? Raiz cúbica de 16 sobre raiz cúbica de 2. Você pode juntar como raiz cúbica de 16 sobre 2 igual a raiz cúbica de 8, certo? Aqui na propriedade 4, você vai ter algo parecido com potência, certo? A sua base vai ser uma raiz. E aqui ele diz que se você tiver raiz de n elevado, raiz n de a elevado a m, você pode trazer o expoente para dentro da raiz, certo? Aqui o outro exemplo. Propriedade 5 é a raiz sobre a raiz, né? Aqui, pessoal, ele diz que ao invés de você trabalhar uma raiz por vez, você pode juntar os dois índices através de uma multiplicação. Raiz de n de a, você pode juntar os dois índices, multiplicar a chegar só a um resultado. Aqui é um exemplo, né? Raiz quadrada de raiz cúbica de 6. Eu juntei os dois índices e multipliquei. 2 vezes 3 vai ser igual a 6.
Raiz sexta de 6. Propriedade 6 diz que se eu tiver uma raiz de índice n e o expoente m aqui, eu posso multiplicar qualquer valor neles desde que seja igual e não vai alterar a igualdade. Aqui eu tenho uma raiz à quarta de 9 elevado a 2 e eu posso multiplicar um valor 3 no índice e no expoente ao mesmo tempo, que eu vou chegar nesse resultado aqui. Raiz à quarta de 9 ao quadrado vai ser igual a raiz 2 de 9 elevado a sextos, certo? Não vai alterar o resultado, por mais que o expoente e o índice tenham aumentado. Eles aumentaram de maneira equivalente, certo? E a propriedade 7, ele fala que se você tiver uma raiz de índice n e o radicando tiver um expoente do mesmo valor do índice, você pode cancelar eles, certo? E preservar o radicando. Aqui, ó, raiz à quarta de 9 à quarta, eu cancelei os dois e preservei o radicando, certo? Então é isso, eu vou disponibilizar também um conteúdo, eu vou disponibilizar essas propriedades de maneira de PDF, vou passar algumas questãozinhas para prática, certo? Para a próxima aula vocês vão tentar resolver, se não conseguirem tudo bem, é só o início, eu vou resolver questões na próxima aula para ficar fixado de uma maneira mais natural, certo? E